Ele concordou em dar o dinheiro. Ele se sentiu favorecido em dar o dinheiro. Talvez ele tenha ficado com raiva, mas ele deu dinheiro. Mas ele não ofereceu nem prometeu. Portanto, o fato é atípico. Não se enquadrou no tipo penal. Vejam, pessoal, olha só que importante isso. Por quê? Porque há uma técnica, há uma forma de se analisar o crime tecnicamente falando. Dá para perceber? A corrupção ativa, ela foi criada pelo legislador pensando no seguinte: imagina que eu sou funcionário, praticamente um santo aqui na terra, só falta uma auréola, eu estou quietinho aqui na minha, não sou corrupto, aí vem um terceiro de fora, né, um particular, e começou a me chavecar. Para os mais antigos, quando a gente fala para os mais antigos, é porque a gente já está dobrando o cabo da Boa Esperança. Havia um desenho chamado Pica-Pau. E o Pica-Pau, de vez em quando, tinha um pica-pauzinho santinho desse lado e um pica-pauzinho diabinho desse outro lado. E aí um ficava falando: não faz isso, porque você... Aí o outro fala: faz sim, vai ser bom. Então, um particular vem lá e fala assim: olha, se eu te der um dinheiro, você me ajuda oferecendo. Olha, se você fizer, eu vou te arrumar, vou fazer, vou acontecer, prometendo. A corrupção, neste caso real que eu acabei de mencionar para vocês, partiu de quem? Do funcionário. O funcionário solicitou, que é o tipo penal do 317, corrupção passiva. Ele solicitou, mas o outro não ofereceu, não prometeu. Então o fato é atípico. E eu quero, sobre este ponto, apenas, então, somente, lembrar de outro detalhe aqui com vocês. Quando a gente fala de tipicidade, nós devemos pensar também na inclusão do dolo e da culpa no tipo penal. Como assim, professor? Se eu perguntar para vocês qual é o tipo penal do homicídio, vocês de pronto responderão: matar alguém. Perfeito. Se eu perguntar para vocês qual é o tipo penal do homicídio doloso, aí mudou. Porque eu tenho que fazer uma junção do artigo 121 com o artigo 18 para ter a noção de dolo ao lado do tipo do homicídio. E aí eu responderia da seguinte maneira: homicídio doloso é matar alguém querendo matar ou assumindo o risco de produzir o resultado. Esse é o homicídio, o tipo penal do homicídio doloso. Lembro que num sábado como este, eu estava dando aula numa pós-graduação lá em São José dos Campos, quando um aluno, que também era médico, mas que tinha feito direito, ele era legista, então ele, que ele se interessava também pelo direito, estava fazendo a pós-graduação. Ele chegou para mim e falou assim: professor, você não sabe, sábado passado eu matei uma pessoa. Eu falei: que é isso, rapaz? Até me afastei um pouco, vai saber. Resumo da ópera: esse médico saiu de uma festa de casamento, por sorte não bebe nada, por sorte, porque mesmo aqueles que não bebem nada, às vezes numa festa de casamento experimentam uma champanhe ou qualquer coisa assim, e pode de repente um bafômetro indicar. Saiu de lá e, voltando para casa, um motorista de moto, que depois constatou-se que infelizmente estava embriagado, esse mesmo estava chapado, passou inadvertidamente na frente dele e ele atropelou o cara e matou. A conduta dele foi matar alguém. Ele matou.
Quem é que matou o motorista? Foi ele que matou o motorista. Tudo bem? Agora, é claro que ele, enquanto médico, ele foi lá, ele socorreu, ele ficou, fez os exames e tal, e acabou não dando em nada para ele comprovar tudo isso que eu falei. Mas vamos imaginar que este aluno pegasse um promotor mais afoito, talvez se, vejam só o que eu vou dizer, se esse meu aluno tivesse dirigindo um Porsche, talvez ele estivesse na cadeia, dependente do que ele era. Mas enfim, imagine que ele fosse acusado de homicídio doloso. Para a nossa tese de defesa, o que nós íamos primeiro ver? Qual é a primeira tese? Falta de justa causa. E na falta de justa causa a gente vai analisar o quê? Vai analisar se o fato é típico. E aí eu tenho que perguntar, ele matou uma pessoa, matou sim, mas ele matou querendo matar ou assumindo o risco de matar? Não. Portanto, o fato é atípico. Agora vamos imaginar que este aluno fosse acusado de homicídio culposo. Aí eu pergunto para vocês, qual é o tipo penal do homicídio culposo? Temos que juntar a noção novamente do artigo 121, mas dessa vez com o inciso segundo do artigo 18. Então eu diria, homicídio culposo, matar alguém agindo por imprudência, negligência ou imperícia. Esse, pelo relato que eu acabei de dar, ele agiu, matou alguém, matou, mas matou agindo por imprudência, negligência, imperícia? Não, portanto o fato é atípico. Então, dentro dessa tipicidade, sempre nós temos que incluir a noção de dolo ou de culpa. Isso é muito importante. Compreendido? Legal? Essa é só a pontinha do iceberg. Tem muito para vir. Tá certo? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos dar um intervalo. Quanto tempo, doutor Cleiton? 10, 15 minutos, e digo para vocês que eu trouxe um livro meu para sortear para os senhores. Então fiquem aí